Olá, mais um Rema 10, mais um devocional para abençoar a sua vida e trazer instrução, princípios da palavra de Deus. Vamos juntos? Bom, hoje eu quero ministrar sobre uma palavra de instrução, uma palavra de inteligência espiritual. É uma palavra que vai te levar a refletir sobre percepção espiritual, sobre decisões, sobre posicionamentos. Muito interessante. Olha o que acontece em Gênesis capítulo 22. A palavra diz assim, que Abraão foi colocado à prova por Deus. E Deus fala para ele o seguinte, Abraão, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor, pega o teu único filho e sacrifica-o a mim. De imediato, no outro dia, bem cedo, Abraão pega o seu filho, 2 servos, duas pessoas para auxiliar, e eles saem para o lugar onde Deus determinara, que é o Monte Moriá, onde hoje é Jerusalém. Que coisa interessante, que coisa forte, né? Então, Jerusalém é o Monte Moriá. Você sabia disso? Pois é, fica sabendo agora. E o que acontece? 3 dias de caminhada para sacrificar o filho, que é o filho da promessa, que demorou 25 anos para se cumprir e agora Deus estava pedindo o filho. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Algumas direções de Deus você não vai entender, Deus não vai permitir que você entenda, Deus só quer que você obedeça. Eu costumo falar que entendimento é galardão, é recompensa de quem é obediente. Muitas vezes nós queremos entender, muitas vezes nós questionamos, principalmente depois que nós amadurecemos um pouco, que crescemos um pouco, e olhe lá se crescemos, né? E olhe lá se amadurecemos, porque se a gente for comparar a nossa vida hoje, com a vida dos antepassados, eles viviam 100, 200, 300 anos. Esse pessoal aqui de Gênesis viveu séculos. E olhe lá se eles eram maduros, né? Tem gente hoje com 30, 40, 50 anos que se acha maduro. Será? Bom, esse é um assunto para um outro dia, para um outro capítulo. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte, nessa experiência que Abraão foi colocado à prova, que Deus pediu Isaac, ele obedeceu. Foi absurdamente tremendo. Ele obedeceu. E ele foi levar o seu filho ao sacrifício. E tem um determinado momento no texto, em Gênesis 22, que Isaac questiona Abraão. Pai, está aqui a lenha para o holocausto. Está aqui o cutelo para o sacrifício, que é o punhal, para sacrificar. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Isso chegando já no local, 3 dias depois. E aí Abraão responde assim, filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Ali se manifesta uma das faces de Deus, que é Jeová Jirê, Deus proverá. Jirê é provedor, Deus provedor. É uma atitude de confiança plena em Deus de Abraão, o pai da fé, que vai de encontro ao raciocínio humano, que vai de encontro à perspectiva humana. Por quê? Porque ele está confiando 100% em Deus, na voz de Deus. Isso é muito forte. E o que acontece? No momento exato está lá, o menino está pronto para ser sacrificado, está no altar do holocausto, foi feito um altar para aquele sacrifício. O anjo, a palavra diz em Gênesis 22 que aparece um anjo e brada, Abraão! Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Não faça isso com o menino, não faça nada com ele. E quando ele escuta isso, ele escuta também um barulho de um cordeiro preso nos arbustos. E quando ele escuta e vê essa provisão de Deus, o anjo diz, sacrifique o cordeiro. Eis que tu foi colocado à prova e foi aprovado. Agora eu sei que você teme a Deus, eu sei que você confia em Deus. E olha o que fala Gênesis 22, verso 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. O anjo abençoa, é liberado um juízo abençoador, uma sentença abençoadora
na vida de Abraão e da sua descendência. E ele diz assim, é onde eu quero deixar. Eu contei, introduzi tudo isso para te trazer uma palavra rema. Né? Ele diz assim, a descendência dos teus filhos, né, irá possuir a porta dos seus inimigos. A porta dos seus inimigos. O que é isso? Isso fala de um posicionamento que a descendência de Abraão teria para repreender as trevas, para repreender o roubo. Estar à porta dos seus inimigos é ter a capacidade de fechar a porta, de impedir que o inimigo entre na aldeia, na cidade, na família, na casa. Então, isso é muito... Quer ver isso se cumprindo? Isso se cumpre lá com Moisés tirando o povo do Egito. Milhões de pessoas, milhões de pessoas. Aonde tiver o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o inimigo, o espírito de morte que estava ferindo os primogênitos, seja homens, famílias ou animais, não entraria naquela casa. Ou seja, você possuirá a porta dos seus inimigos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos estar nas portas. O tema dessa ministração é corra para as portas, esteja nas portas, esteja na porta da sua casa, esteja na porta da sua cidade, esteja na porta do seu bairro, esteja na porta da sua igreja. Quem está à porta está posicionado. Para quê? Para ser abençoado. Em 1 Reis capítulo 17, olha o que é que acontece. Deus fala com Elias, vai a Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente, que te abençoe. Quando chega em Sarepta, Elias encontra aquela mulher onde? Está lá em 1 Reis capítulo 17. Encontra aquela mulher na porta da cidade. Na porta da cidade, é muito forte isso. E o que é que acontece? Aquela mulher é abençoada. E Deus ordenou ela para abençoar o profeta, né? Para sustentar o profeta, para alimentar o profeta. Aí quando o profeta chega, ela diz assim, meu Senhor, ele pede água, ela vai buscar. Quando ela vai buscar, ele diz assim, faz também um bolo pequeno para mim. E ela diz, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos morrer. Era uma viúva. Ele olha e diz, faz como eu estou te dizendo. Faz para você, faz para o seu filho, mas faz primeiro um pequeno bolo para mim. E o profeta libera a palavra. Ele diz, a farinha da panela não acabará. E o azeite da botija não cessará. Isso acontece à porta da cidade. Então corre para a porta. O que é que acontece depois? Ela honra o profeta, ela pega o bolo pequeno, dá para o profeta, e o texto fala que não acabou a farinha, não cessou o azeite, não acabou a farinha da panela, não cessou o azeite da botija, e toda a sua descendência foi abençoada, o seu filho foi abençoado. Quando você vai em João capítulo 10, 9, Jesus está dizendo assim, eu sou a porta, e quem passar por mim será salvo. Olha a autoridade em quem se está posicionado na porta. Aí João 10, o inimigo vem não para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. João 10, 9, eu sou a porta. João 10, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Gênesis 22, 17, o inimigo está, você vai fechar a porta. Ei, Deus está te chamando. Deus está te chamando para estar na porta, para um lugar de atenção, para um lugar de expectativa, para um lugar de prontidão, para um lugar onde você vai ficar ali, totalmente ligado. Deus vai te abençoar e vai repreender os teus inimigos. Então fique esperto, muito esperto, esteja à porta. Jesus está à porta. Jesus é a porta, é o acesso para novos níveis, É uma palavra de prontidão. Sabe quando nós somos roubados? Quando nós negligenciamos a porta. O que é a porta? São os acessos. São os acessos. Quando você negligencia os acessos, quando você não é vigilante, o inimigo acessa, ele rouba, mata e destrói. Eu quero deixar com você essa reflexão. Tem outros versículos, tem outros textos para fortalecer ainda mais esse entendimento, mas é um rema 10, no máximo 10 minutos. Mas que você seja abençoado. Se foi forte para você, se
né, te fez refletir, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com o maior número de pessoas, e corre para as portas. Deus te abençoe.